Gostaria de meditar com você na epístola de Tiago. O capítulo é o 3 e o verso é o 1. O apóstolo do Senhor Tiago, o capítulo é o 3 e o verso é o 1. Antes de falar sobre esse texto, eu quero lembrar do que nós já vivemos aqui em outros cultos. Nós pregamos aqui um tempo desse sobre a história de Sansão. Quem lembra aí? Quem lembra? Isso. Nós falamos sobre a história de Sansão. Sansão foi pego, em sua fraqueza, porque ele não zelou. Não houve zelo da parte de Sansão pelo seu chamado, por aquilo que o Senhor tinha derramado sobre sua vida. E os seus olhos era a causa de todo o mal sobre a vida dele, porque os seus olhos lhe seduziam o tempo todo. Então, pela janela da alma, as informações que vinham sobre o olhar de Sansão eram o suficiente para tirar ele do propósito e do caminho pela qual o Senhor lhe chamou. E o que nós queremos ministrar ao seu coração, pode abaixar um pouquinho o retorno, só um pouquinho. O que nós queremos ministrar ao seu coração nessa noite, que nós precisamos entender, é que o Senhor está preparando. Agora foi muito, tirou tudo. O que nós precisamos entender nessa noite, na nossa vida, no que nós estamos vivendo aqui, é que o Senhor quer preparar a minha vida, a sua vida, para receber algo grande, algo novo. Mas para isso a gente precisa ajustar os nossos sentidos, o nosso olhar, aquilo que nós estamos recebendo do Senhor. Deus tem uma graça maravilhosa para derramar em cada culto, em cada reunião, em cada etapa da nossa vida. Nesse longo da nossa caminhada aqui, o Senhor está num processo de construção da minha vida e da sua vida. Quem concorda com isso? Sim, e de fato está. E nessa construção de Deus em nossas vidas, nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus, às palavras que estão sendo liberadas no altar, aquilo que o Senhor está trazendo como entendimento para a minha vida, para a sua vida, que é para crescimento. E nós precisamos desapegar das coisas do mundo, porque portanto se pregar a palavra, é culto e sai culto, sempre falando, como foi dito aqui pela ministra de louvor, Jesus está voltando e parece que não está acontecendo nada. Não, a gente escuta tanto tempo que Jesus vai voltar, mas será que vai mesmo? Não, vai demorar mais alguns 1000 anos. Não, irmãos, não, Jesus está voltando e está à porta, e breve chegará. Nunca esteve tão perto da volta de Jesus como nesses dias. E ainda que não seja no coletivo hoje ou amanhã, talvez na individualidade, Jesus vem para cada um. Mas o importante é a gente se desprender das coisas desse mundo, para que a gente fique ligado às coisas que são dos céus. Para isso, Tiago está nos ensinando através desse texto, como também os escritos do passado aprendemos, não ser deixado levar pela que a visão, pela que a ótica humana está proporcionando. Por isso que eu falei de Sansão, não se deixe levar pela primeira impressão. Como que diz assim, primeira impressão é que fica, não tem um ditado assim? Pois a gente já pregou aqui discordando disso. Não pode ser assim, porque isso pode arruinar a sua vida. Isso pode levar você a viver discordância com pessoas, porque você teve uma má impressão, aquela coisa assim, o meu santo não bateu com o dele. Não existe isso no nosso meio. Isso não funciona para quem é crente. Então a gente precisa se aprofundar no nosso relacionamento social e conjugal, enfim, espiritual, ministerial, para que a gente possa crescer e progredir na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, igreja? Então, para que a gente entenda isso e desfrute desse momento, eu quero ler com vocês Tiago capítulo 3, o verso é o 1. E a orientação do apóstolo do Senhor é o seguinte: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem e também dirigirmos o corpo inteiro, observai igualmente os navios, sendo tão grandes,
batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Verso 5: assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também posta a ela mesmo em chamas pelo inferno. Verso 7: toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Verso 8: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança a Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, podem figueira produzir azeitonas e videira figos? Tampouco a fonte de água salgada não pode dar água doce. Senhor, nós oramos sobre essa palavra e que ela cumpra o propósito pela qual ela foi lida ao coração dos seus filhos. Repreendemos toda e qualquer distração e ação de demônios, ó Pai. Todo espírito maligno que queira destruir, tapar os ouvidos, cegar o entendimento, eu te repreendo pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, e te dou ordem para ser varrido desse quarteirão, porque esse lugar será tomado pela glória do Senhor, e a palavra irá germinar aos corações, e haverá entendimento, e ela frutificará na mente e na vida dos filhos, poderosamente, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, que está conosco nesse lugar, e Ele está agindo em nossos corações. Assim declaramos no nome santo do Senhor. Amados irmãos, queremos falar sobre o pecado da língua e o dever de refreá-la. Não só o cuidado na visão, mas aquilo que nós temos, um pequeno membro em nosso corpo, capaz de nos levar a uma falência emocional, a um lugar de destruição e queda mortal. Precisamos dominar esse membro tão pequeno, mas tão poderoso, capaz de incendiar, como diz o texto narrado, uma grande selva. Tiago aqui nos ensina o cuidado ao muito saber, ao ser mestre. Porque o muito conhecimento leva as pessoas a falar demais. Porque se eu muito conheço, eu logo sei o tanto. E o tanto que eu sei me torna superior aos outros. E porque eu acho que eu sei, me tornei superior, eu começo a falar desenfreadamente, sem filtrar aquilo que eu mesmo falo. E aí está o pecado e o erro de muitos homens. Por isso Tiago fala aqui nas Escrituras: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão e capaz de refrear também todo o corpo. Porque aqui está a moral da história. Se ninguém se acha vulnerável a isso, ao muito falar, e perigoso para não tropeçar no seu muito falar e cair em coisas da vida, se acha perfeito varão e é capaz então também de dominar o seu corpo. Porque nós falamos e o corpo precisa obedecer o que você fala. E a dificuldade maior nas nossas vidas é quando a mente pensa, a boca fala, mas o corpo não exerce. Porque é assim que nós funcionamos. A mente pensa, a boca fala e o corpo ele exerce. Para que isso aconteça, a gente precisa dominar os nossos sentidos. Amém, igreja? Amém. Posso ouvir um glória a Deus?
É o que Tiago está nos ensinando. Se não refrearmos na nossa língua, não teremos governo também sobre o nosso corpo. Está aí, ó, olha aí a palavra governo, igreja. Os irmãos que estavam conosco ontem na reunião de liderança, olha aí a palavra governo mais uma vez. Então o que Tiago está nada mais, nada menos nos ensinando, que através do domínio desse órgão tão pequeno que é a nossa língua, mas é tão poderoso, eu vou estabelecer dentro de mim, a minha capacidade humana, um governo em equilíbrio emocional para ditar as regras do jeito certo, no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Amém? Para isso eu preciso ter o cuidado ao fazer as coisas de forma impulsiva. Cuidado com seus impulsos, porque o impulso no momento equivocado pode te levar a uma ruína. Vamos entender melhor? Provérbios 18, verso 13: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa a ser envergonhado. O sábio Salomão deixa isso em Provérbios para mim, para você, para refletir. Quando você e eu, quando nós respondemos antes de ouvir alguma coisa, nós estamos sendo insensatos. Já viu quando nós estamos no calor da emoção em algum ocorrido da nossa vida, e você, para se livrar, foi pego no flagrante, errou, vacilou, e o teu irmão viu, e ele falou: tu errou. Não, mas porque você sempre tem um porquê. A gente sempre tem um jeitinho, né? O jeitinho carioca, o jeitinho brasileiro, para a gente se esquivar e sair de alguma coisa que vai nos apontar, que vai nos condenar, que vai nos chamar para um caminho de retidão. E é aqui que a gente precisa aprender a dominar os nossos impulsos, a dominar a nossa língua, a dominar a nossa mente. Por que não? Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. Então o que Tiago está nos ensinando, do capítulo 1 de Tiago ainda, só volta uma folha aí, e o verso 19. O capítulo 1 e o verso 19: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Olha o que Tiago está nos ensinando aqui mais uma vez. Nós precisamos o quê? Todo homem seja pronto para pronto para o quê? Está muito fraco para tanto de gente que tem aqui. Vamos lá. Todo homem, pois, seja pronto para e tardio para isso aí. Tardio também para se irar. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: irai-vos, mas não pequeis, nem deis lugar ao diabo. O que a gente aprende com isso? Que o inimigo, ele só vai ocupar um espaço na nossa vida quando a gente se permite a isso. Então o poder de domínio na nossa língua é nosso. Quem domina a sua fala? Eu nunca vi o Espírito Santo levar alguém inconscientemente a fazer alguma coisa. Estamos sempre conscientes daquilo que estamos vivendo no Senhor, daquilo que vamos falar. De igual modo, Ele não permite os espíritos malignos também possuir ninguém e fazer algo inconscientemente. Então todos nós sabemos e conseguimos discernir o mal ou o bem que estamos fazendo. Então cabe a gente a se policiar para que a gente não venha errar e continuar uma vida errante. Então uma palavra do Senhor nessa noite para mim e para você como direcionamento. Nós estamos ajustando, irmãos. Esse ajuste é necessário para que o derramar, quando vier, encaixe direitinho em sua vida, você entenda. Então isso é reparar o altar para receber o novo de Deus. O que nós estamos apontando aqui é: prepare o seu caminho, viva uma vida de retidão, para que você não seja achado em falha, em falso, com brecha, com portas abertas, com lacunas em sua vida. Amém, igreja? Tardio no falar, tardio no irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Na nossa ira, nós não produzimos justiça de Deus.
Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui estamos aprendendo a filtrar, irmãos, aquilo que ouvimos, e com isso a gente se torna sábio ao falar. Quando a gente vai filtrar o que nós estamos ouvindo, quando ao falar, você é tardio, e você filtrou o que você recebeu, e agora com sabedoria você responde. É necessário despoluir a sua mente das impurezas, dos acúmulos de maldade, porque isso sorrateiramente vem todos os dias sobre a nossa vida. Então é necessário que nesse tempo de processo que nós estamos vivendo, para viver o governo de Deus e esse aperfeiçoamento, nós precisamos despoluir a nossa mente. Como é que é isso? Eu preciso fazer uma limpeza mental, varrer a minha mente de pensamentos impuros, de acúmulos de maldade, coisas que não contribuem na sua vida, na minha vida, na nossa vida, como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos reparar o nosso coração, a nossa mente. Não contribui. O que isso está fazendo em você? O que isso está fazendo na sua vida? Não está contribuindo o sentimento maligno, mas ainda você mantém, porque não quer liberar o perdão, porque não quer abrir a boca para falar no tempo certo, na hora certa. Então o que o apóstolo Senhor está nos ensinando: dome a sua língua, aprenda a falar, aprenda a ouvir, aprenda a viver com retidão. Até quando nós vamos ficar cocheando entre dois pensamentos, se a verdade está sendo pregada, para que a igreja permaneça firme nos preceitos do Senhor? Alguém está pegando essa palavra? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Porque quando a gente começa a despoluir dessas impurezas, desses acúmulos de maldade, isso é como uma gordura, já falei isso aqui, que ela se cria e cria uma massa que impede o seu entendimento. Nós falamos isso aqui no domingo pela manhã. Existe uma gordura da maldade, algo coisa maligna, e o que mais nós estamos vendo hoje, nos dias de hoje, são crentes obesos espirituais. Entenda isso. Uma gordura maligna na massa cefálica, causada pelo inimigo de tantas informações, que não vai nutrir o teu cérebro, que não faz você desenvolver, pelo contrário, te abate, te paralisa, coloca você estagnado em um único patamar da vida, e você não flui naquilo que foi chamado para fluir. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra e a luz desse mundo. E só meia dúzia deu glória a Deus. Por quê? Por quê, gente? Está faltando fé, está faltando acreditar na palavra. Eu digo para a igreja com poder e ousadia: vós sois o sal da terra e a luz desse mundo. Melhorou, podia ser ainda mais, pelo tanto de gente que tem aqui. Era para tu pular da cadeira, virar um glória a Deus, rodar no reteté, falar em línguas. Isso é convicção, quem você é, a nossa identidade, a sua identidade, o que estão fazendo com você, o que a mídia está fazendo, o que o mundo está fazendo, está implantando essas gorduras emocionais, coisas que paralisam você. E é preciso aqui a gente fazer o que agora? Dominar a nossa vida e entender que é um tempo de domínio que Deus está estabelecendo no meio do seu povo. Ou nós somos de Deus e estamos em Deus, ou estamos com o mundo e vivendo as coisas do mundo. Alguém está compreendendo essa palavra? Aleluia. Então nós precisamos expurgar essa gordura, trabalhar isso como? Exercitando a nossa mente, trabalhando nela dentro da palavra aplicada. Examine a palavra, as escrituras, comece a viver esse momento com o Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Acolher a palavra, isso significa o quê? Receber com entendimento aquilo que te fará bem. Então, da próxima vez que eu falar que vocês são o sal da terra e a luz do mundo, vocês vão vibrar, né? Está combinado? Porque você recebeu a palavra, acabei de falar. É acolher a palavra, entender que isso te faz bem. Isso te faz bem, saber, reconhecer que você é o sal da terra e a luz desse mundo.
Eu estou falando coisas boas para você, para a sua vida, e você precisa trazer e acolher para o seu coração, recolher em você com entendimento e deixar isso gerar em você poder, força, graça, unção para vencer as adversidades do cotidiano. Porque se você não se exercitar nessas palavras, tem muitas outras que entram de uma forma sorrateira. Por isso há entre nós muitos fracos e doentes, e diz a palavra, e não poucos os que dormem. O sono da indolência. Precisamos nos levantar no Senhor. Precisamos nos posicionar em Deus e entender as Escrituras e viver dentro da graça e da revelação da palavra. Amém, queridos? Acolher com mansidão a palavra. Mansidão não é ser pacato, é sim ter domínio, autocontrole, em outras traduções, poder. Então a mansidão é você ter domínio, o autocontrole, ter poder. A palavra que está sendo implantada, ela é poderosa para salvar a nossa alma, e nós precisamos fortalecer essa palavra dentro do nosso coração. Entenda isso, amada igreja, porque a nossa briga aqui é para viver esse entendimento e a gente não se perder nessa caminhada. Porque basta isso aqui, uma coisinha pequenininha, um cisco que cai no olho, uma pedra que alguém tropeça. Ai, Jesus não está me vendo mais. Ah, ninguém me olha mais. Ah, só comigo que essas coisas acontecem. Ah, porque tudo para mim é difícil. Ah, porque tudo para mim é luta. E a palavra que já foi implantada no teu coração, todo ser humano recebeu uma palavra, cada um de vocês, todos vocês receberam um dia uma palavra, que é a força, é a base, é o centro da sua conversão, da sua formação. Eu recebi uma palavra, há muito tempo atrás, de uma pessoa que nem é cristã. Deus usou a boca daquela mulher e ela disse assim: ei, Evani, olha para mim. Eu olhei para ela e disse assim: sabe de uma coisa? Eu falei: o que? Ela falou assim: o mundo é dos corajosos. E nunca mais eu esqueci aquela palavra. Essa foi a palavra que mudou a minha vida. Toda vez que eu me via cabisbaixo, fraquinho, está difícil, eu olhava: não, eu tenho aquela palavra, o mundo é dos corajosos. Na sua conversão, na sua caminhada com Deus, Deus liberou uma palavra que impactou você em um determinado momento da sua vida. Mas o que você fez com essa palavra? Mas aí as más línguas, as influências satânicas, geraram bastante informação e acúmulo de gordura maligna e mental em você, que bloqueou o efeito dessa palavra para crescimento espiritual, para desenvolvimento espiritual, e está a gente estagnado, quando na verdade é para a gente avançar na força, na graça, alimentando essa palavra com a palavra genuína do Senhor, que declara que nós somos filhos de Deus. É chegado o tempo de amadurecermos na fé e acreditar naquilo que estamos formados no Senhor. É um tempo de processo, sim, mas já estamos vivendo essa formação. Então comece a gozar dessa liberdade que Deus já te dá. Comece já a desfrutar desse ambiente de poder que está disponível para você. Não deixe as dores desse tempo presente, as tribulações, elas sufocarem a palavra de Deus em sua vida, que está estabelecida em seu coração como direcionamento e fortaleza para a sua alma. Aleluia. O adversário, por saber que nós oscilamos e temos esse descontrole na língua, ele se aproveita e lança palavras, irmãos. Satanás, por saber que nós temos uma língua desenfreada, que falamos o que dá na cabeça, eu sou assim, eu falo mesmo, eu não tenho papa na língua, pisou no meu calo, aquela língua que eu não sei se quando morrer vai ser 2 caixão, um para você e um para a língua, que ele é maior do que você. Vigia com isso. Olha como Deus é lindo, olha como Ele trabalhou em você.
Olha a sua natureza, a sua formação, como Deus fez você. Deus nos deu 2 olhinhos. 2, quantos olhinhos você tem? Tem alguém com 3 aí? Não, né? Todo mundo com 2 olhinhos. 2 olhinhos. 2 buraquinhos no nariz para respirar. 2 orelhinhas. Todo mundo tem 2 orelhinhas aí? Amém? Estão escutando bem a palavra? Muito bem, 2 orelhinhas. Mas Ele deu a mim e a você uma só boca, para que a gente possa ouvir mais, olhar mais, respirar fundo na hora da raiva. Eu tô que tô, mas eu vou respirar, contar até 10, e uma boquinha só para você parar, pensar e falar na hora certa: Deus me dá graça, Deus me dá graça. Mas é um tal de homem e mulher, e fala. Por isso que quando os homens que sabiam tanto, quando João Batista estava pregando lá no Rio Jordão, ele viu os escribas, os fariseus, ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Era o muito saber que Tiago está falando. João condenou logo: raça de víboras, vocês dizem que sabe tudo e não estão cumprindo nada. E ficam se gabando, dizendo que são filhos de Deus, são filhos de Deus. E João arrebentou. Deus pode fazer essas pedras se levantar filhos. Se a gente não se posicionar, as pedras clamarão por nós. A natureza professa que Jesus Cristo é o Senhor, e nós, homens e mulheres, segundo a imagem e semelhança de Deus, o que estamos fazendo com a glória de Deus na nossa vida? Não deixe a tribulação apagar a glória de Deus que há em ti. Tem alguém pegando essa palavra em nome de Jesus? Não deixa a tribulação apagar o dom de Deus que há em ti. É hora de despertar, é hora de sair desse sono, dessa frieza espiritual, desse marasmo. Sacode essa poeira. Deus te chamou para ser uma autoridade na terra. O poder está com a igreja, o poder está conosco. Deus deu voz à igreja: o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Olha a palavra: terá sido ligado nos céus. Sabe qual é o problema? Eu falo isso para os casais que eu atendo no gabinete. Sabe qual é o problema? É porque não tem 2 concordando. Os céus concordam em abençoar, mas não tem 2 concordando na terra. A língua é boa, João, para falar de todo mundo, só não é boa para falar de Deus. Só não é boa para dar testemunho. Quarta-feira vitoriosa, que tristeza, comecei a pregação, não tinha um testemunho. Ingratidão, porque eu duvido que as pessoas que estão aqui não viveram um testemunho com o Senhor. Deus não fez um milagre na sua vida. Está entendendo? É disso que se trata. Então uma correria do dia a dia, as coisas está passando a nossa vida, e tudo rápido, a gente quer viver. Nós estamos entrando naquilo que Satanás quer levar os crentes fast food. Crente 2 minutos. Não, eu estou com pressa, tem que ser logo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Para com essa correria, isso não vai te levar a nada, vai gerar um infarto em você. Há tempo para todas as coisas. Aprenda a discernir o tempo de Deus em sua vida. Aleluia. 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 Vamos nos posicionar. Vamos entender o nosso chamado e o nosso lugar no corpo de Cristo. Vamos dominar a nossa língua. Vamos aprender a ouvir mais. Vamos aprender a ser maduro no falar. Vamos ser maduro naquilo que nós professamos, porque a boca fala e o corpo precisa reagir. Eu botei uma frase dessa nesses dias. Eu botei essa frase lá no grupo de obreiros que trabalham na igreja. Eu falei: irmãos, vocês são parte de um corpo. Não espere a boca gritar: ô pé, anda, porque está errado o funcionamento. Ô mão, a boca tem que gritar: ô mão, reage. É assim que tem que funcionar? Não. Se somos um corpo, estamos bem ajustados, basta o corpo, todos os membros desse corpo está ligado ao pensamento, ao cabeça, e o cabeça está falando, o cabeça está falando, Jesus está falando nesse lugar. Se você está inserido no corpo, reaja, não espere a boca gritar: eu preciso de você pé, eu preciso de você mão. Não, está errado. Funcione da forma que Deus te chamou para funcionar.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A língua está pronta para murmurar, para falar um monte de coisa, menos das bênçãos do Senhor. O que está saindo da sua boca é bênção ou maldição? A gente precisa converter a nossa língua, converter a nossa mente, nosso entendimento. Provérbios 18, 6 e 7 diz assim: os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. O verso 7: a boca do insensato é a sua destruição, e os seus lábios é um laço para a sua alma. O sábio novamente fala mais um provérbio para mim e para você. A gente precisa dominar a nossa língua, dominar o nosso falar, se policiar. Naquilo que nós falamos, nós precisamos viver. Aquilo que nós professamos, nós precisamos exercer. Aquilo que nós pensamos, precisamos proferir. Mas tudo com entendimento, dentro da razão, da ótica celestial, daquilo que Deus está nos colocando como caminho. Então freie a sua língua, domine a sua boca. É preciso de fato discernir o que Deus está falando aqui conosco, amém, igreja? Quantos estão entendendo essa palavra? Muito bem. Se estamos em Deus, mas se os nossos lábios não estão em Deus, estamos vendo um colapso da maldade. Eu estou em Deus, mas a minha boca não está, João. Como é que é isso? Pensa isso, Jadir. Como é que funciona, Jonathan? Evangelista Josué, como que é isso? Eu estou na igreja, eu estou em Deus, mas a boca não professa a graça. O corpo não corresponde. Não, eu estou em Deus, mas o corpo está no mundo. Se prostitui, se droga com o mundo, vive as paixões que o mundo oferece. Como a gente vai estar em Deus de corpo, alma e espírito? Como? Precisamos estar em Deus de corpo, alma e espírito através do entendimento por essa palavra. Deus está liberando uma palavra para mim e para você de ajuste. Como vamos viver o derramar se tem área na nossa vida que não está ajustada? As donas de casa aí, vamos lá, lembra comigo. É como se fosse aquele liquidificador e o copo de cima não encaixa. Está faltando a viradinha para encaixar, para poder ligar. Está entendendo? Não funciona. E Deus está fazendo isso com essa igreja. É só uma encaixadinha. E tem gente gritando: ai, não me toque, Deus. Não é para ser assim. Entenda o que Deus está falando na nossa vida. Ele disse sobre a árvore verdadeira, que Ele é a árvore e seu pai é o agricultor. E todo ramo que estiver nele, é podado, é tratado, para que dê mais fruto. Mas aquele que não dá fruto, Ele corta. O que a gente entende dessa frase, desse texto? Que a poda é necessária, que é para tirar os excessos. E sabe qual é o problema da gente? A gente quer crescer com excesso. Tu é árvore, mas está dando de lado, está cheio de excesso. Teu ministério está dando de lado, está cheio de excesso. Deixa Deus podar. Aí o sermão na comunhão rara é sempre duro, é sempre chibatada, não é nada disso. Nós estamos tratando, isso é o Pai tratando na sua vida. Antes que eu falasse essa mensagem, eu já estava chorando por ela. A espada do Senhor nesse altar, ela é de 2 gumes, ela corta para lá e corta para cá, igreja. Deixa Deus tirar os excessos da sua vida. Deixa Deus podar você. É melhor do que chegar o dia do corte. O corte é fatal, não presta mais. Então não se deixe ser cortado, mas se permita ser podado. É a mesma comparação do vaso na mão do olheiro. É a mesma.
mundo acha bonito ver aquela cena do olheiro entregue ao vaso, e está naquela formação, e de repente ele pega o vaso para modelar e pum, quebra. O texto lá em Jeremias é lindo falando sobre isso. Mas depois, mais à frente, vai dizer que isso se reflete à igreja, a nós. O problema todo é que quando a gente quebra na mão de Deus, Ele começa a amassar para ajustar e fazer a gente segundo a sua vontade, segundo o seu querer. A gente começa a gritar: ai, Deus, está doendo, por que me tocas? E Ele diz: porque é necessário, porque você ainda não está no padrão celestial. E esse é o padrão, o nosso padrão tem que ser o celestial. Porque nós somos espirituais, celestiais. O problema todo é que a nossa maior batalha é porque nós estamos em corpos carnais. Então o nosso corpo é da terra, mas o Espírito que habita em você é dos céus. Então zele pelo teu espírito, pela tua alma. Trabalhe em sua mente, em seu coração, para que você não viva segundo a rota desse mundo, mas que você viva segundo aquilo que o Espírito está tratando em você, te fortalecendo para crescimento espiritual. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Oh Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus. De uma só boca pode sair bênção e maldição. O texto fala: de uma só boca pode sair bênção ou maldição. Essa língua ela é carregada de veneno mortífero. Se você não tiver com a sua língua lavada, remida no sangue do Cordeiro, ela é uma espada que mata. O mundo é constituído por palavras. Tudo é feito porque alguém disse, alguém decreta uma lei. Basta o nosso presidente dar uma ordem, o Senado apoiando, pronto, está feito. São palavras. Palavras condenam, palavras matam, como também palavras dão vida. E a palavra hoje liberada é a palavra de vida para você. Por mais que esteja descendo talvez um pouco amargo, talvez um pouco difícil de engolir o sermão hoje, mas eu quero dizer para você: se anime com isso, porque remédio bom é aquele que é amargo. Quando a gente está com problema no fígado, você toma boldo. Boldo não é gostoso não, ele é amargo, é ruim, mas ele cura. Então se está amargo para você, vai dando glória, que fica mais fácil para descer, e vai viver nesse momento com Jesus. Deus está te chamando para um aperfeiçoamento, Deus está te chamando para um ajuste, ou tu sai dessa insensatez, dessa corda bamba da vida, desse pé dentro e esse pé fora. Um dia na quarta tu vem para o culto, no domingo tu vai para o pagode. Não. Ou você está em Deus, ou você está no mundo. A gente não pode mais brincar daquilo que nós somos, não dá mais para brincar. Hoje a igreja ainda está de portas abertas, dá para receber, dá para orar, botar a mão nos enfermos, mas os dias estão sendo apertados, vão ser cruéis, haverá perseguição, não vai poder falar como nós falamos hoje. Isso vai acontecer, e glória a Deus por isso, porque está escrito na Bíblia, precisa acontecer, porque em nenhum momento nós não somos enganados. A palavra é fiel e verdadeira. Ah, você não sabia disso não? Lê Lucas capítulo 21, vai falar sobre isso. Jesus está voltando, sim. Então é hora de preparar a igreja, é hora de corrigir o nosso curso, olhar para dentro de nós e ver aquilo que nós estamos sendo formados no Senhor. Amém, igreja? Bendito é o Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Da mesma boca sairá bênção e maldição. Verso 10: de uma só boca procede bênção e maldição. Ele diz: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Claro que não. E eu me lembro de um outro personagem da Bíblia, chamado Noé. Noé andou com Deus, não foi assim? Noé andou com quem? Foi assim. Noé andou com Deus. Após o dilúvio,
Noé começou, a arca baixou em terra firme, já estava tudo seco. Noé começou a estabelecer o que? Ordem, começou a direcionar coisa, começou a restituir as coisas na terra, começou a transformar a terra novamente, uma nova geração. Amém, igreja? Até aí tudo bem, tudo pleno, tudo lindo, tudo perfeito. Depois que Noé havia plantado uma vinha, depois de ter colhido do fruto dessa vinha, Noé se embriagou com vinho. E é o que nós estamos chamando a atenção do povo de Deus nessa geração: cuidado com a embriaguez espiritual. Tem pessoas se embriagando com aquilo que pode produzir. É homem de Deus, é mulher de Deus, mas já está vivendo no automático no seu ministério. Vem para o culto, sai do culto no automático, dá glória a Deus, porque o pastor fala, dá um glória aí, crente, aí tu dá, mas não é espontâneo, não é do coração. Quem você é no Senhor, não seja um adorador só dentro da igreja, mas aonde você passar, aonde você colocar a planta dos seus pés, dentro da sua casa, no colégio, na faculdade, na rua, no mercado, em qualquer lugar, você não deixa de ser crente, você não vai deixar de ser alvejado. Então é melhor você saber quem você é, e lutar com as armas espirituais que Deus te deu, em nome de Jesus, igreja. É um tempo de despertamento, é um tempo de avivamento. Aleluia. Ele se embriagou com o que fez, e assim acontece conosco. Os nossos feitos podem nos embriagar, cuidado com isso. O texto fala isso no verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Olha aí, o próprio texto está falando. Os nossos feitos podem fazer com que a gente se embriague e tropece nas coisas do mundo. Então a boca que proferia a bênção, a boca que estava criando, fortalecendo, formando, ajustando, também foi a boca que amaldiçoou. Porque você vai ler nos escritos lá em Gênesis a história de Noé, e você vai relatar que Noé amaldiçoou o seu neto. Não foi nem Cã, ele amaldiçoou o seu neto, ele amaldiçoou uma geração inteira. Por isso os cananeus foram amaldiçoados através de uma mesma boca que abençoou a Sem e Jafé. Mas o seu outro filho chamado Cã e a sua descendência foram amaldiçoados. A boca que proferiu bênção também proferiu maldição. Ah, pastor, mas isso é lá no tempo passado. Isso não, agora a gente está esperto, a gente já entendeu, a gente já leu. Olha, quem anda com Deus também está sujeito a erros. Quem anda com Deus, se não vigiar, cai. Em Mateus você vai ler Pedro falando, não Senhor, eu irei contigo até a morte, eu não desisto de você não, nós vamos estar juntos, nem não, você não vai morrer coisa nenhuma. E olha que antes disso ele falou da revelação, quem era Jesus. Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais adiante, quando Jesus começa a falar do seu flagelo, da sua dor, do seu martírio, aí Pedro começa, não Senhor, eu vou contigo até o fim, não vai acontecer nada não. Jesus, para trás de mim, Satanás. Ele não falou para trás de mim, Pedro, ele falou para trás de mim, Satanás. Satanás usando a boca de Pedro, porque Pedro deu lugar a um sentimento, e é disso que se trata. Nós estamos dando lugar a sentimentos, e sentimentos são malignos. Existem sentimentos que estão provocando reações e ações em sua vida, capaz de paralisar você e o ministério de Deus. Em nome de Jesus, te posiciona hoje. Nós queremos orar no final dessa ministração pela tua vida, por uma ativação de Deus em você, no seu corpo, em suas emoções. Nós queremos ver você fluindo, rompendo em glória, vencendo. É o que nós queremos. Mas quem, como diz Isaías, quem dará crédito a essa pregação? Quem de vós aqui hoje, nessa noite, ouviu essa palavra e será encorajado por ela a viver um caminho de retidão,
a dominar a sua língua, a frear a sua boca, a aprender a ouvir mais e a falar menos, a julgar melhor as coisas, e não a condenar as pessoas, e não ser dado ao muito falar, porque o muito falar te condena. Então cuidado com a sua muita sabedoria, porque você pode cair dentro dela. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Corrija o seu falar, corrija a sua vida, no que pensar, no que fazer, no como tratar, no como viver, pastor. Pensai nas coisas lá do alto, pensai nas coisas dos céus. Paulo, ensinando aos Gálatas, ele diz assim: digo porém, andai-vos no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se a gente definir isso na nossa vida, eu vou andar no Espírito, e não vou mais alimentar os desejos dessa carne, as concupiscências, os desejos. Eu quero viver uma vida no Espírito, eu vou melhorar no meu falar, eu vou entender a linguagem dos céus, eu vou entender o que os homens de Deus estão falando nesse lugar, eu vou viver essa palavra. Quantos estão dispostos a viver isso? Então viva o fruto do Espírito, e os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso está disponível para mim e para você. E aí, vamos viver? Vamos viver, igreja? Então se coloque de pé nesse momento.